Professora, nosso grupo irá falar um pouco sobre a pilha de Daniel. Falaremos sobre a estrutura, explicaremos o seu funcionamento e como podemos utilizar na engenharia civil. Agora irei passar a palavra para os meus colegas. Boa tarde, professora. Minha parte do trabalho é explicar sobre a estrutura da pilha. Então, sem muita enrolação, a pilha funciona da seguinte maneira. Bom, e toda pilha é nada mais nada menos que uma reação química que gera energia elétrica de maneira espontânea. E ao analisar estruturalmente qualquer pilha, você percebe que ela é dotada de um polo positivo, que é chamado de cátodo, um polo negativo, que é o anodo, e uma ponte salina que faz a ligação entre esses dois polos. E ao analisar a pilha também você percebe que é muito comum no anodo ser utilizado o zinco, no cátodo o cobre e o dióxido de manganês, além da presença de um ácido. Bom, e trazendo isso para a pilha da forma que a gente conhece, a gente percebe que a pilha tem um terminal positivo em cima e um terminal negativo embaixo, além de uma barra, que é o cátodo. Geralmente essa barra de grafite é composta de dióxido de manganês. E em volta dessa barra tem uma pasta úmida que é composta de eletrólitos, que seria a ponte salina entre essas duas partes da pilha, o terminal positivo e o negativo. Ela também é composta, de um envoltório metálico, porque ocorrem muitas reações ali, inclusive a presença de ácidos, então seria perigoso isso vazar. É importante ter essa barreira metálica para impedir a intoxicação de qualquer pessoa que for manusear uma pilha. Uma outra curiosidade é que se você quisesse aumentar a voltagem de uma pilha, você não adicionaria mais ou zinco ou dióxido de manganês. O que você faria seria associar diversas pilhas em série e isso aumentaria a voltagem da pilha em si, para você utilizar numa voltagem maior, claro, dependendo do equipamento que você vai precisar da pilha, realmente ela vai ser necessária uma pilha maior, tanto que hoje comercialmente você vê qualquer lugar, qualquer mercado, vende diversos tipos de pilha. E uma tem tamanhos diferentes das outras, mas não significa que elas têm mais ou menos zinco ou dióxido de manganês, cobre, entendeu? Elas só são associadas mais pilhas do mesmo tamanho em série, o que gera uma voltagem maior. Basicamente é isso. Essa é a estrutura de uma pilha e basicamente é isso. E mais pra frente no trabalho vai ser explicado como é o funcionamento da pilha. Bom, eu tentei resumir a forma como é composta uma pilha. Embora na realidade ela seja muito mais complexa que isso, ainda mais se você for analisar o funcionamento dela junto a um componente elétrico. Seria bastante complicado de explicar, mas basicamente, em suma, ela funciona com essas partes assim, e o Gabriel vai explicar o funcionamento da pilha de fato. Então dá para associar essas duas coisas. Muito obrigado e eu vou passar a palavra para ele. Boa tarde, professora. A parte que eu escolhi do nosso trabalho para fazer o vídeo foi a explicação química sobre a pilha de Daniel. Então vamos começar. A pilha de Daniel nada mais é do que mais um exemplo de pilha eletroquímica. Tem outros diversos exemplos, que a senhora provavelmente conhece, mas hoje vamos falar mais sobre a pilha de Daniel, que ela, como eu já tinha dito antes, é uma pilha eletroquímica. E o que são pilhas eletroquímicas? São reações de redox ou de óxido-redução capazes de converter a energia química dos seus elementos em energia elétrica. Ok? Bom, está aqui a reação, que consiste na oxidação do zinco metálico no seu cátion no seu cátion zinco 2+, e na redução do cobre 2+ a cobre metálico. Assim, olhando para a reação, a gente não consegue deduzir muita coisa. Porém, quando a gente vem aqui para a parte da montagem, fica mais fácil de compreender como funciona toda a reação da pilha de Daniel. Enfim, aqui na montagem nós vamos precisar de 2 beckers, 2 recipientes. Nesses 2 recipientes, 2 pedaços, 2 amostras, tanto do cobre quanto do zinco, serão chamados de eletrodos, são essas partes aqui. Precisaremos também fazer uma ponte salina com cloreto de potássio para poder equilibrar os meios, para que as cargas fiquem parecidas, com a utilização de um tubo em um, e um fio conector, que é justamente para poder dar uma superfície com o elétron caminhar pela nossa reação. Enfim, vamos começar. Também precisaremos encher nossos beckers de soluções que possuam sais solúveis desses elementos aqui. No caso da pilha de Daniel, nós usamos o sulfato de cobre e o sulfato de zinco, certo? Que é para poder rolar essa liberação dos íons aqui no recipiente. Mas vou explicar melhor agora. Enfim,
Como eu tinha falado antes, o zinco ele sofre a oxidação. E um sinônimo de oxidação seria a corrosão, certo? Vou pegar aqui um pelo para poder explicar melhor. Aqui no zinco, nós temos a corrosão dessa barra de zinco, do eletrodo, certo? Então, ele começa a se desfazer. Ele começa a ir perdendo massa, começa a ficar cada vez menor. Ele vai liberando os íons de zinco cada vez mais na solução. Enfim, com essa liberação de cátions, o que acontece sintomaticamente? Os elétrons acabam sendo liberados pela barra de zinco e vão sendo transportados até chegarem no eletrodo de cobre, que por sua vez fica eletrizado, cheio de elétrons com carga negativa. Correto? Enfim, como eu já tinha dito, aqui vai estar cheio de cátions de cobre depois de serem dissolvidos na solução. Né? O que acontece? Carga negativa com carga positiva, eles acabam sendo atraídos. Então, o que acontece? Uma deposição desses cátions no eletrodo. Ele acaba acumulando mais massa, ele aumenta de massa. Entende? E acaba que essa transferência de elétrons acaba rolando. Como vem os elétrons nesse sentido, é possível afirmar, depois de estudos da física, que a corrente elétrica irá no sentido oposto. Então, o que acontece? Acaba que, após que colocamos a ponte salina, né, porque, por exemplo, se aqui tivesse uma lâmpada, só um exemplo bem bobo, mas sem a ponte salina, ela até acenderia, mas não duraria muito tempo. O circuito, o sistema não estaria aberto. Quando colocamos a ponte salina aqui, conectamos as duas soluções, não apenas só os dois eletrodos. Dessa forma, fica fechado. Então a gente pode assumir que a transferência de energia vai seguir por todo o sistema. Dessa forma, que a energia química dos compostos da pilha de Daniell acabam sendo convertidos em energia elétrica. Como a gente pode ver em diversos experimentos que nós já fizemos em laboratório, que já é conhecido por toda a comunidade da química. E bom, é isso. E também sempre bom ter mais conhecimento. A semicélula do zinco é chamada de anodo, é o polo negativo, pois é de onde sai o elétron. E do cobre é o cátodo, que é o polo positivo, porque ele recebe os elétrons. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Teria dado melhor aqui na explicação, mas enfim, é isso. Bom, meu nome é Júlia e o meu tema fala sobre os exercícios e como nós podemos resolvê-los na prática. Eu vou passar para os exercícios agora. Exercício 1. Calcule a força eletromotriz da pilha de Daniell, considerando os potenciais de redução. Bom, a gente tem que levar em consideração que nesse caso nós temos que calcular o delta dos volts, né? Então a gente tem que utilizar o número maior menos o número menor. Aqui a gente vê que o mais 34, o mais 0,34 é o número maior. E o 0,76, o menos 0,76 é o número menor. Então nós deveríamos utilizar a regrinha, que é o maior menos o menor. Já nesse exercício 2, é dada a seguinte questão. Uma pilha de Daniell está configurada com eletrodos de zinco e cobre. Sabendo que a reação global é... Aí tem a reação global. Número 1. Qual eletrodo funciona como anodo e como cátodo? Nós podemos ver que o zinco sofre oxidação e o cobre sofre a redução. Então, o ânodo, como diz nesse slide, na pilha de Daniell, o que oxida é o ânodo. E o que reduz é o cátodo. Então, aqui já diz que o zinco é o ânodo e o cobre é o cátodo. E a gente já consegue utilizar para a segunda questão, para número 2, que é se o fluxo de elétrons ocorre do cobre para o zinco ou do zinco para o cobre. Então, o fluxo de elétrons ocorre do ânodo para o cátodo. Então, já está respondido, né? Que o fluxo de elétrons ocorre do zinco para o cobre.
boa noite. Meu nome é João Sumini. Eu vou falar um pouco sobre a pilha de Daniels e o que ela tem a ver com a engenharia para vocês. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a pilha de Daniels está interligada com várias engenharias. Algumas delas, e principais delas, na verdade, são a engenharia elétrica, a engenharia química e a engenharia ambiental. Dentro delas vai ter cada uma um ponto onde ela é principalmente utilizada, que vai mostrar o quão importante elas foram para a nossa evolução, não só da engenharia, mas do mundo em si. A pilha de Daniels, principalmente na engenharia elétrica, ela é base do estudo de circuitos elétricos e geração de energia. Mas além disso, ela também é inspiração para o desenvolvimento de baterias recarregáveis e dispositivos de armazenamento de energia. Mais para frente eu vou dar um exemplo bom para vocês, que vocês vão conseguir pegar melhor essa visão. Na engenharia química, o desenvolvimento de processos eletroquímicos como galvanização, para quem não sabe, é o revestimento metálico, e o eletrofileno são formas que você usa a pilha de Daniels dentro da engenharia química, né? Além disso, você também usa na aplicação no controle de corrosão e estruturas metálicas. Na engenharia ambiental, a gente usa mais a pilha de Daniels como um sistema de eletroquímicos para tratar água e efluentes industriais. Desenvolvimento de baterias e sustentáveis e recicláveis, como as de lítio, também são através da pilha de Daniels. Também começaram com a pilha de Daniels. Eu vou dar agora um exemplo bem prático que todo mundo conhece, mas vocês não sei se vocês sabem que tem a ver com a pilha de Daniels. São os carros elétricos, as baterias de carros elétricos. Elas funcionam com princípios semelhantes, mas são materiais avançados para maior eficiência e armazenamento de energia. A pilha de Daniels foi um ponto de partida para as baterias modernas, como as dos carros elétricos, como eu já disse para você, mas muitas outras também. Por exemplo, os painéis fotovoltaicos. Seu princípio de conversão de energia, química e elétrica, está presente em diversas inovações tecnológicas. Conectar conceitos científicos básicos em implicações reais mostra como a ciência e a engenharia transformam a sociedade. Da próxima vez, e sempre lembre, da próxima vez que você usar seu celular ou andar num carro elétrico, lembre-se que tudo começou com algo tão simples quanto a pilha de Daniels.